Muito bem, Roberto. Então, obrigado por ter aceito aí o convite. E Olá. gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco do teu trabalho, enfim, se você puder. Claro. Então, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com o Thiago. Na verdade, faz um tempo que a gente andou conversando de fazer alguma coisa até junto e acabou não a vida nos levando para caminhos distintos. Eu sou ator, sou professor de teatro há, há 30 anos, né? E meu foco sempre foi o trabalho sobre o ator, né? Mas desde jovem, com 20, quando eu entrei na universidade, eu não cheguei a completar o curso. Mas quando eu entrei na universidade, eu teve uma disciplina sobre história das ideias e eu conheci ali filosofia e o Platão particularmente e fiquei fascinado com Platão. Então, correram paralelo esses dois assuntos na minha vida, né? Entendi. O que é muito raro na minha área, na área do teatro. E na Sim. área da filosofia também, juntar essas duas, né? Eu sou um pouco uma exceção nisso. Uhum. E nos últimos, então, mas o meu trabalho mesmo sempre foi em teatro como ator e diretor de teatro também, pensando a cena a partir dos atores, né? E portanto, tem algo aí de conhecimento da alma humana que aos poucos você vai adquirindo nessa relação direta com as pessoas, né? Uhum. E tentando levá-las, vamos dizer assim, ao ato criativo, o que é algo muito sutil, né? Que você vai mesmo compreendendo isso na prática, não tem uma Sim. teoria disso. Quem tentou fazer uma teoria disso foi o Stanislavski, né? Depois, algumas pessoas tentaram levar adiante, mas é uma coisa que até hoje ainda está muito indefinida. E aí, nos últimos 5 anos, eu venho também atuando mais virtualmente, aqui pela internet. Né? Fiz um curso em 2014, chamado Encontre Sua Própria Voz, Uhum. e esse curso até hoje ele está disponível, né? A gente recolocou ele no ar, ele passou alguns anos fora do ar, e ao mesmo tempo eu comecei também a gravar poesias e publicar no YouTube. Hoje são mais de 1.000 poemas gravados lá, e de vez em quando ainda publico, mas nessa época eu passei 2 ou 3 anos publicando diariamente. Uhum. 3 anos. E se me permite só um comentário, Roberto, tem feito prestado um serviço em termos de divulgar o trabalho de poetas atuais, né? Porque eu tenho visto você gravar Vladimir Saldanha, João Filho, Bernardo Souto, então assim, esses poetas em atividade e que muitas vezes as pessoas, né, desconhecem, não acessam, não sabem que existem, e você, né, são publicados por editoras pequenas, quando são publicados, então também esse trabalho que você tem feito que é louvável de trazer aí a público alguns dos poemas deles. Isso começou lá nessa mesma época. Eu comecei a gravar e aí, primeiro foi o Silvério Duque que entrou em contato comigo e aos poucos eu comecei a gravar os poetas contemporâneos, né? E Uhum. agora, essas últimas semanas, eu tenho feito lives com eles, né? Eu fiz lives com 4 deles, já os 5. A quinta-feira agora a gente vai fazer uma live com o Vladimir Saldanha. Então, também, a ideia mesmo desse era divulgar primeiro a tradição poética brasileira, que também é muito desconhecida. Uhum. Não temos mais os nossos poetas no ouvido. E isso é uma das coisas que compromete a nossa voz, a nossa fala, né? Sim, Nós não sim. temos, ao contrário dos gregos, por exemplo, né, que aprendiam a ler, né, aprendiam a falar com Homero já no ouvido, Uhum. né? Nós perdemos isso radicalmente nas últimas décadas. Sim. Então, já que a gente tocou nisso, eu gostaria de começar fazendo essa pergunta para você, você que gravou um curso sobre o assunto. O que você entende por encontrar a própria voz, Roberto? Então, as pessoas em geral elas acham que isto se reduz ao aparelho vocal e à projeção, como as pessoas falam. Eu não gosto dessa palavra, projeção da voz,
porque ela induz a você pensar a voz para lá, para frente, como se você tivesse que jogar a sua voz em cima das pessoas, né? Uhum. Então, geralmente, quando você pensa assim, vira uma voz artificial. Mas, enfim, as pessoas ligam a encontrar a própria voz, até porque eu acho que elas identificam também meu trabalho com essas leituras que eu faço com tanta frequência, com um problema puramente material, vocal. Uhum. Ele tem a base material, né? Eu começo o curso exatamente pensando sobre o problema do nosso corpo. Nosso corpo, em geral, é subutilizado, né? As pessoas vivem um pouco descansando, elas soltam, ainda mais na nossa cultura, né? Que é uma cultura do sofá, Isso. né? Uhum. E todo mundo acha que viver bem Relaxado. é relaxado. Me lembro E isso, me lembro do Ângelo Monteiro, numa palestra que eu assisti dele, ele dizendo assim: as pessoas querem estar sossegadas, querem estar relaxadas, pois eu quero estar tenso. Ele dizia isso numa palestra: eu quero estar tenso. exatamente. Tensão é exatamente a coisa do arco, né? Você tem Aham. um Sagitário, né? Você tem um projeto, você está. Então, eu falo muito em tônus muscular. Você precisa readquirir seu tônus, né? Porque o nosso Uhum. tônus em geral está abaixo do adequado. E corrigir problemas de postura, muitas vezes, né? Especialmente na lombar e na cervical, que são zonas muito enervadas, que deixam a pessoa também e deformam. Se você está um pouco aqui, a sua voz já deformou, ela vem para cá, ó, Aham. né? Que coisa. E aí, claro, um segundo ponto, além dessa questão muscular total, vamos dizer assim, é um hábito adquirido de falar muito aqui embaixo. A gente pensa a voz só nas cordas vocais, Uhum. quando, na verdade, a ressonância da voz se dá no crânio. É como uma caixa acústica. Se você deixar só lá o alto-falante, o som é feio e né, é rascante. Precisa uma caixa de ressonância. E quando você pensa muito a voz aqui, ó, ela para de ressoar, ela fica. Às vezes as pessoas falam mais aqui, elas É. trazem para cá, e aí ela quer falar, e aí vem mais para cá ainda. Então, ainda materialmente, é preciso recuperar essa ressonância. As crianças têm isso naturalmente. São maus hábitos adquiridos que vão trazendo a voz para cá, né? E Uhum. para a boca. Claro, a voz sai daqui, então você concentra aqui, e esse é um grande erro. Uhum. Mas isso é só a parte material da coisa, porque tem dois pontos fundamentais, que também, o primeiro deles está ligado ao nosso imaginário mesmo, à nossa cosmovisão. Nós temos uma visão de mundo newtoniana, né, da física mecânica, Mecanicista, né? mecanicista. Então, nós vivemos, como o mundo não é mecânico, e você o imagina assim, há uma espécie de alienação, de defasagem entre a tua vida concreta e a tua imaginação do mundo onde você está. Essa imaginação é muito abstrata. Uhum. Veja que hoje em dia a gente não olha para o céu, né? Quem mora na cidade não conhece mais as estrelas, não conhece, não se orienta. Então isso aqui é essencial. Parece que é uma bobagem, mas não é. Se você não está orientado no mundo corporal, como é que você vai estar orientado no mundo espiritual, na sua vida? É. Não é possível. Você sabe que o Julián Marias diz que a diferença do homem com os animais é que os animais não olham para o céu. Exatamente. Você nunca viu um cachorro admirando um pôr de Não, sol, não. não é? Então, nos falta nós temos a verticalidade, e essa dimensão da verticalidade foi achatada com o materialismo, né? E com a tecnologia, mais ainda, né? Com este mundo puramente horizontal, onde todas as causas
na nossa imaginação, são horizontais, tudo vem daqui. Então, nós vivemos como que no mundo onde há uma carapaça, assim, que fecha as influências celestes. Sim, Fecha o sim. nosso diálogo, né, com o alto. E, portanto, que, na medida... É como se, assim, quando você fecha uma carapaça aqui, o que há embaixo começa a subir. Uhum. Então, há uma espécie de tomada das forças inferiores. Invasão vertical dos bárbaros. Exatamente, a invasão É. vertical dos bárbaros. Se eu estou Né? entendendo bem, se eu estou entendendo o que você está falando, encontrar a própria voz é, de alguma maneira, encontrar a expressão adequada de um ser que se ordena horizontal e verticalmente. Sim, e, e encontrar, digamos, não seria nem encontrar, mas aproximar-se do teu verdadeiro centro. Uhum. Porque não adianta você pensar própria voz se você não tem uma personalidade própria. Essa Sim, voz nunca vai ser sua. Você sim. pode até ter uma voz bonita, mas sem essência, ou substância, sem Substância. qualidade. Uhum. Você vê os locutores, em geral, são assim. São vozes muito bem colocadas, onde não tem ninguém falando. Só tem Uhum. aquela voz. Uhum. Talvez ali pela profissão seja necessário ser assim, mas é execrável. E as pessoas têm como referência essas vozes. Elas Uhum. querem ter a voz do Cid Moreira, sei eu, desse Sim. tipo de... Que é uma voz vazia, né? O Cid Moreira gravou a Bíblia. Uhum. E a gente ouve aquilo e diz, isso não é a Bíblia. Não. Está parecendo fantástico, né? Mas é Sim. um Mister M. documento. Você sabe que na escrita, né, Roberto, a gente usa essa expressão na escrita, encontrar a própria voz como escritor. Eu, quando estava começando enfim, minhas primeiras tentativas de escrita, eu me lembro que eu fiz muitos exercícios, né, e eu tinha consciência disso, eu preciso encontrar a minha voz, mas para encontrar a minha voz, eu preciso imitar, preciso copiar os grandes. Então eu ia lá e copiava mesmo, literalmente, o Machado, copiava Camilo, copiava Nelson Rodrigues, etc. Se assim a gente consegue, depois de muita imitação, acabar aos poucos encontrando aquilo que é autoral nosso, como é que faz isso no teu trabalho, Roberto? Você, um ator, alguém que trabalhe com a voz, ou qualquer pessoa que esteja aí ouvindo a gente, porque no fundo ela acha que a voz dela não está em conformidade com quem ela é. Também começa assim, quer dizer, também há uma fase de imitação ou não? É diferente esse processo? Eu não, eu não diria imitação direta, porque seria imitar outras vozes, né? Pelo menos eu não vou por aí. Não sei se isso é possível. Mas de absorver as vozes dos poetas e dos grandes escritores, sim. Então, ler em voz alta poesia, por exemplo, e mesmo prosadores, pode ajudar nesse encontro. Tá. Por duas razões. Assim, exatamente porque você vai dizer as coisas, você está dizendo as coisas de uma forma muito mais estruturada, sofisticada, do que no seu cotidiano. E Uhum. outro, porque você vai adquirindo meios de expressão, seja vocabulares, seja em termos de construção do discurso, Uhum. né? Seja em termos de imagens, né? Sim, sim. Construídas pelos poetas. Então Uhum. você vai ser capaz de traduzir, porque todo mundo tem uma personalidade mais ou menos rica. E por que a fala é tão pobre? Porque há uma distância, há um lapso, há uma separação entre a tua experiência e a expressão dessa experiência. Sim. Você experimenta uma coisa real, concreta, mas quando você fala dela, você usa o vocabulário banal do cotidiano, que Sim. não pode traduzir essas coisas, né? Aham. Então, é uma coisa essencial, e isso é um dos trabalhos que eu vejo que os alunos acabam, uma boa parte, não fazendo, porque exige anos,
que é ir absorvendo a cultura. Não, Sim, sim. nem restringe a literatura, né? Mas a literatura é fundamental, porque a palavra, esse do que você disse, é essencial essa tua colocação. É a mesma coisa da voz do escritor. Só que o escritor, claro, é na palavra. Então, muitas vezes a gente vê grandes escritores que, quando falam, aí aparece essa distância. Claro que nele seria muito mais fácil de resolver o problema. Sim, sim, porque tem Porque uma ali é personalidade, material. né? Ali tem uma Claro. personalidade. Agora, o que você está falando é um dos temas, assim, dos meus estudos, das minhas aulas, é a questão de que a corrupção da linguagem leva à corrupção da experiência. A experiência Claro. não tem tradução, a experiência não tem como, né? Você não tem como expressar o que te aconteceu, porque falta recurso. Ou você diminui demais a experiência porque você diminuiu pelas palavras. Ao invés de você usar precisamente a palavra melancolia, que traduziria o teu estado de alma, você usou tristeza, que é algo um pouco menor, quer dizer um pouco menos do que melancolia. Então, de fato, as pessoas talvez tenham grande dificuldade hoje, seja de encontrar a própria voz, seja de expressar o que passa na vida delas, porque elas não têm os recursos, né, Roberto? E aí, sem os recursos, fica corrompida a linguagem, corrompe a experiência, e aí a voz, por mais bonita, como você disse, ela acaba não dizendo muita coisa, né? É aquela voz bonita que não chega a dizer. Exatamente. E tem duas vias aí, tem um outro lado dessa questão, que além da linguagem, vamos dizer assim, nos impedir ou não nos dar a possibilidade de nos expressarmos, por um outro lado, o teu horizonte de possibilidades também é pequeno, se você não absorve essa tradição, né? Então Sim. você só vê as possibilidades de ser, vamos dizer assim, mais banais, que é a que a cultura contemporânea, cotidiana te oferece. Então você tem, né, os destinos possíveis de uma vida humana se reduzem a muitíssimo pouca coisa. As pessoas identificam o seu destino, por exemplo, com o seu trabalho, que muitas vezes é Com a só a base carreira. material da sua vida, com a Sim, carreira, sim, né? sim. Então, são duas vias. Alguém perguntou aqui exatamente isso, se encontrar a própria voz depende do amadurecimento, sem dúvida nenhuma. Uhum. Sem dúvida nenhuma, porque a voz ela vem carregada, se você deixa o seu corpo vibrar, né? Você coloca a voz no lugar adequado, é como se ela viesse carregada com a tua vida orgânica. Sim. Né? Então não tem, as pessoas às vezes querem ter uma bela voz. Eu digo, mas você é belo. Por que você acha que a sua voz tem que ser bonita? Você que tem que ser alguém, eu nem diria belo, mas com consistência, com uma história real e Sim. comprometida. Porque Se você porque a boca fala do que o coração está cheio, né, Roberto? claro, claro. Aliás, é uma boa, muito bem lembrado. Vou adotar esse versículo. Não lembrava, o Cristo está falando exatamente disso. Exato. Só que lá ele está falando no sentido mais amplo, mas aqui tem tudo a ver com a questão da voz. Ah. Né? Então às vezes as pessoas perguntam assim, eu fico nervoso quando eu vou falar, mas porque elas ficam nervosas porque elas não conhecem o assunto. Uhum. Elas não dominam o assunto, então é óbvio que você vai ficar nervoso. Sim. Você não pode. Se você está numa situação falsa, sua voz vai soar falsa. É fatal. É. Tem uma autora, não sei se você conhece ela, Elaine Scarry. E ela tem um livro, Making and Unmaking, e agora não vou lembrar do subtítulo, depois eu posso te passar se você quiser. Mas ela diz assim, quando é que o homem fica mais parecido fisicamente com um animal? Quando ele sente dor até um ponto em que ele não consegue mais falar sobre a dor, mas só gemer, só grunhir. Olha que interessante, ou seja, ali nós nos parecemos com os animais. Ou seja, quando a minha experiência não pode ser traduzida, não pode ser expressada em palavras, eu me aproximo dos animais, eu padeço da experiência, ao invés de eu ser autor da experiência, né? Exatamente, exatamente.
Você vê, o que a maioria dos meninos aí que tenta fazer poesia não percebe. Eu digo que eles confundem expressão com interjeição, né? Eles acham, é o gemido. É, Né? Gemer, expressar nesse nível primeiro, todo mundo sabe. sim. A questão é expressar-se como ser humano, como você disse. Uhum. Depois eu quero sim essa referência dessa Tá, autora. eu te passo. Agora, Roberto, você que trabalha né, com teatro, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, as coisas devem ter sido afetadas também no teatro com isso que a gente pode chamar de diminuição do humano ou das substâncias humanas, porque acredito que para você hoje encenar uma peça, seja de Shakespeare, seja Racine, o que quer que for, desses grandes dramaturgos, o ator tem que ter experiência humana suficiente para dar voz para o texto. Não sei se estou falando uma besteira, mas Não. quando eu olho, né, para o nosso meio cultural e vejo também essa diminuição do humano, da substância, como eu estava falando, no teatro você percebe isso, ou seja, atores, talvez até com talento, talvez até com as habilidades necessárias para serem bons atores, entretanto, sem experiência, sem dramaticidade pessoal suficiente para dar voz ao texto, aos grandes textos, ou seja, como se aquilo de que Shakespeare está falando não consegue ser encarnado pelo ator, entende? Você Sim, percebe sim. isso no teatro ou não? Mas isso aí é assim, 99% dos casos. Tá. Até porque, pelo discurso vigente, né, especialmente no meio intelectual, estudantil e artístico, e também jornalístico, né, as questões são muito banais, são muito superficiais. Uhum. E as pessoas, todo mundo quer falar de si mesmo. Sim, Todo mundo autoexpressão, quer, né? o negócio de lugar de fala que a pessoa É. fala, né? Sim, O meu sim. lugar de fala, eu digo, pô, é muito estreito isso. Na verdade, quem tem lugar de fala é um Fernando Pessoa, é um Manuel Bandeira. Sim. Essas pessoas têm lugar de fala. Na verdade, as pessoas falam em lugar de fala e tudo que eles dizem é o do grupo. São coisas relacionadas a uma coletividade, não há identidade pessoal. Então, Uhum. o que a gente vê muito comum, eu não vou a teatro há muitos anos, só vou a teatro profissionalmente, né? Aham. Só quando eu preciso ir por questões profissionais. Então, mas eu sei o que está acontecendo com muita frequência é exatamente isso. As pessoas querem falar dos seus próprios problemas. E como Shakespeare não trata dessas banalidades, ou elas fazem sua própria dramaturgia, que em geral é muito fraca, Uhum. ou elas querem dizer essas banalidades usando o Shakespeare. Uhum. Então elas pegam o Shakespeare e o diminuem radicalmente, Sim, né? sim. E começam. Então eu vi uns alunos dizerem isso, que eles tentaram trabalhar com um texto. Agora eu não vou me lembrar que texto era, mas eu li isso no início do século XX. E o texto não caía não caía na minha boca, eles diziam. Sabe, eu não conseguia dizer aquele texto. Então, o que eles fizeram? Eles abandonaram o texto e começaram a falar com suas próprias palavras. Sim. Ou seja, ao invés deles irem à altura do texto, né, se esforçarem para ir à altura do texto, eles abandonaram ou o que acontece muito, que você também estava falando aí, que eu vejo muito, que eu tenho que ler muito trabalho sobre literatura, de crítica literária, é a diminuição do texto ao meu tamanho. Então você vê, por exemplo, a incapacidade hoje de grande parte das pessoas lerem Jane Austen. E daí o que movimentos ideológicos fazem com ela? A tratam como feminista. E aí então os livros da Jane Austen são livros de feminismo. E você perdeu totalmente a referência, perdeu totalmente a profundidade daquilo, e você faz ou uso político, ou simplesmente uso subjetivo de uma coisa que é maior do que você. E que é bom que seja maior, porque exigiria de você uma subida, né? Uma escalada. É para isso que serve a grande arte, né, Roberto? Mas Claro, a gente diminuiu tudo, né? tudo. Se há esse achatamento do qual a gente falava antes, as pessoas nem não há hierarquia. Não. É que as pessoas identificam hierarquia com hierarquia de poder. Elas só pensam em hierarquia em termos de mandar e ser mandado, de senhor e servo, né? Não É, pensam em hierarquia em termos de autoridade.
né? A autoridade é uma boa palavra nesse nosso contexto, né? Porque você tem que ser autor da sua fala. Sim, E, sim. portanto, você com 20 anos tem muito pouca coisa a dizer, porque você está chegando, não é? Então você tem que ouvir. Esse é um ponto que eu insisto muito no curso também. Para É aprender legal a que você fala falar, disso. Uhum. você tem que antes aprender a ouvir, né? Então você tem que aprender a silenciar, a ouvir. Ouvir o mundo que te cerca, ouvir as pessoas, mas especialmente, no nosso caso, ouvir os grandes homens da humanidade, sem falar do homem-deus, sem falar do Cristo, Uhum. né? Mas você vê que o Cristo é identificado no Evangelho de São João com o Logos, com o Verbo. Uhum. Mas então esse verbo está se a realidade foi criada, como está lá no Gênesis, com Deus falando, né? Deus fala para criar. E, portanto, a realidade é para ser ouvida. Nós Sim. temos que nos abrir para a realidade física nós temos duas dimensões, né? Essa dimensão de verticalidade, ela começa no alto do céu e termina no nosso centro, É. Uhum. né? E Deus está presente particularmente nesses dois lugares. Sim. Então, nós somos como que, nós estamos como que no centro dessa atenção, não é? Então, hoje em dia, a nossa mente é muito ativa, nós estamos sempre discursando, não é? Você vê o Facebook, as pessoas falam, não é possível que tenham tanta coisa a dizer. É barulho, né, Ninguém tem, Roberto? é muito ruído, exatamente. Então, uma das primeiras coisas que eu insisto e que eu vejo que é difícil das pessoas porem em prática, porque é muito impalpável. O que é ouvir? É parar e ouvir. Mas Uhum. para isso você precisa se dar um tempo. Você não pode estar agoniado com suas coisas, porque isso te tira do eixo. Sim. E aí não é mais a tua voz. São as vozes que estão na tua cabeça, que são Uhum. inúmeras hoje em dia. Você vê através da internet, através da televisão, hoje em dia com os vídeos estão sempre presentes, né? Então, tem muitas vozes na tua mente, é preciso Sim. silenciar. Você deve conhecer, óbvio, aquele livro do padre Narciso Irala, Controle Cerebral e Emocional, né? E ele fala basicamente isso já no início do livro, né? Ou seja, antes de você ser um emissor, é preciso que você treine a tua recepção. Você tem que saber colher os dados da realidade. Simplesmente isso. Esse está falando ouvir a realidade. Beethoven dizia, né, antes de compor, que ele ouvia a sinfonia. Ele ouvia antes de traduzi-la ali para a pauta musical, como se ele tivesse atento mesmo à voz de Deus, a Deus falando com ele, para que ele depois traduzisse aquilo para os instrumentos, etc. e tal. O que me leva já a uma outra pergunta. Eu uma vez estava num encontro, encontro europeu de alunos do COF, com o Felipe Lesage. Você deve conhecer o Felipe, que é maestro, etc. Uma figura assim, boníssima, um sujeito maravilhoso. E o Felipe dizia que a música clássica, ou o nascimento da música, da verdadeira música, estava atrelada à voz humana. E que havia uma prevalência, né, da voz humana que deveria ser preservada, a questão do coro, da voz. Queria que você falasse um pouquinho disso, né, do lugar da voz humana nessa emissão musical. Olha, isso aí, de fato, o Felipe é meu afilhado, né, de batismo. Ah, não sabia. Puxa. É, o Felipe, ele aprofundou isso muito, né, a relação da voz com a música. Mas se a gente pensar que o conceito de musicalidade, né, ele se aplica à voz não cantada, vamos dizer assim, Tá. não é? Porque quando se pensa falar poesia, em geral as pessoas identificam a musicalidade da poesia com algo, digamos, melódico. Então elas tendem, por exemplo, transforma-se o amador na coisa má. Elas pensam que é uma espécie de montanha-russa melódica, quando na verdade a melodia
ela está mais ligada com a qualidade sonora das palavras, né? Transforma-se o amador na coisa amada. Você vê que quase que não tem O esse sobe e desce. movimento melódico e, entretanto, é musical. Então, talvez o que a gente até pudesse dizer assim que é preciso distinguir o que seria uma melodia, não é, de uma, vamos dizer, da musicalidade de um texto, da musicalidade sonora, né? Agora, sem dúvida, eu vejo isso muito na igreja hoje, as pessoas não têm mais voz, né? Então você vê que nos coros, em geral, na música, exatamente porque falta essa dimensão vertical, a gente ouve uma música banalizada, que identifica a experiência religiosa com a vivência de emoções, Sim. o que é um grande equívoco, né? E é perigosíssimo, porque isso, na verdade, te coloca no plano horizontal, que é o plano da perdição. Você fica perdido. Aliás, eu acho que a gente... Reduz o fenômeno religioso a sentimentos, né, Roberto? As pessoas, Exatamente. eu tenho dito isso num dos meus cursos, as pessoas quando, infelizmente, pensam estar falando com Deus, elas estão falando com os próprios sentimentos. Porque a realidade divina é algo tão grande que merece tanto esforço da nossa parte, que as pessoas não estão, né, nós, em geral, não estamos dispostos a fazer esse esforço, que a gente não fala com a realidade, não fala com a realidade divina, com a pessoa divina. A gente fala com os nossos sentimentos, com as nossas imagens, né, pequenas das coisas. Então, a minha vida espiritual acaba sendo, na verdade, um sinônimo da minha vida psicológica. Mais ou menos isso que acaba acontecendo, né? Meus medinhos, meus prazerzinhos, eles acabam ali dando os limites e a forma da minha vida religiosa. E acaba, isso tem a ver com uma desculpa, com uma cosmovisão russoniana. Todo mundo é bom hoje em dia, porque a pessoa identifica a bondade com sentimentos agradáveis. É um pouco coisa de ursinho de pelúcia, sabe? Então, todo mundo hoje em dia é ursinho de pelúcia. Eu sou muito bom, se acarinham. Isto não tem nada a ver com a verdadeira bondade. Não. E há esse equívoco grave mesmo. Isto, as pessoas acham que eu insisto de vez em quando sobre isso, mas as pessoas acham que isso é um rigor artístico, que você é um chato. Elitista. Elitista. Mas não é, você está conspurcando o rito. Você está desestruturando o próprio rito. Exato. Isso não é pouca coisa. É por isso que ele acaba tendo pouco efeito sobre as pessoas. Porque daí acho que perdeu, Roberto, perdeu um pouco. A nossa sociedade parece não ter mais o sentido da palavra decoro, entende? Ou seja, as coisas têm e exigem o seu próprio decoro. Me lembra um pouco aqui São Paulo Apóstolo. Quando estou com crianças, falo como criança. Entende? Ou seja, se eu estou na igreja, eu devo falar com um decoro, um ambiente que corresponde ao ambiente onde eu estou, tratando as realidades que eu estou tratando. Se eu estou no consultório, eu falo de uma outra maneira. Às vezes as pessoas já não conseguem mais fazer essas distinções, né, de ambiente, de atividade. Então, uma coisa é eu ir ali ao mercado, na padaria e falar com o padeiro, outra coisa é eu me dirigir ao meu melhor amigo, outra coisa é eu me dirigir a Deus, por exemplo. Sim, mas elas pegam isso aí e deformam esse pensamento. E dizem, não, eu tenho que falar com Deus da minha maneira. Invertem a coisa, né? Sim. Viu, nós temos uma... Deixa eu só aproveitar, que tem muita gente fazendo pergunta, Roberto. Uma das lives com mais perguntas. Aqui perguntaram para você se você já ouviu o Vittorio Gassman recitando a Divina Comédia. Não, inteiro não, eu vi trecho disso aí. O Vittorio Gassman é um grande ator. Tá. E ele é um cara que tem realmente muita substância. Eu vou atrás desse material, inclusive. Não conheço. Acho que eu vi um pequeno trecho, mas eu imagino, pela pergunta, que ele deva ter gravado mais. Pois é. E é um ator, né? Os italianos têm uma tradição teatral fenomenal. Né? Sim. E eles têm amor por isso, né?
Tem uma famosa Agora, passagem. Bom, desculpa, eu não vou. não, Não vou... imagina, desculpa ficar te cortando, é que é tanta coisa para a gente conversar, né? Não, Mas eu, por exemplo, na minha área, antropologia filosófica, a gente fala da dimensão teatral da vida humana. Ou seja, há uma necessária, eu digo necessária, porque se não fosse aquele bocadinho de teatro, não haveria civilização. Não haveria, né? Nós temos que ter lá um pouquinho de teatro no sentido de prestar atenção às nossas falas, cuidar, etc. Você acha, Roberto, que existem sociedades mais teatrais do que outras? Você estava falando agora dos italianos. Em alguma medida, os italianos são mais teatrais que os portugueses? Por exemplo. talvez. Eu acho que os portugueses têm uma dimensão lírica muito forte, né? Aham. Você vê que nós brasileiros, de todas as artes, a poesia é assim, está no outro patamar. Sim, Não sim. existe outra arte onde você tenha tantos grandes nomes como na poesia. Então, Uhum. talvez sim, os ingleses também. Você vê que os ingleses, os atores ingleses, São bons, eles né? têm, putz, qualquer um ali é diferente do americano. O americano tem uma técnica, ele tem habilidade, mas ele é mais um prestidigitador. É, Os é. ingleses, eles colocam o coração no que eles estão fazendo. Fora que o Isso inglês britânico soa como é, uma música, né? Vamos combinar. Você conhece, é você deve conhecer o Jeremy Brett, que fazia o Sherlock Holmes. sim, Sabe mas eu vi que, pouca coisa dele. poxa, vale a pena que ele fez por anos ali na década de 90. Isso o pessoal encontra aí na internet. Ele filmou várias histórias do Holmes. E a parte triste aqui da história do Brett, que é um personagem interessante para nossa conversa. Ele todos os dias acordava e dizia assim, de cor, uma cena inteira de Shakespeare. Todos os dias. Ele sabia trechos inteiros de Shakespeare de cabeça. Então tinha uma capacidade não só de memorização, mas de fala, de expressão textual impressionante. Só que ele fez por tantos anos, interpretou por tantos anos o Holmes, que aliado a problemas pessoais que ele foi tendo ao longo da vida, um pouco de bipolaridade, etc e tal, ele acabou se confundindo com o personagem. E quando ele morreu dizendo que ele era o Holmes. Veja só que coisa, né? Que exemplo trágico disso. Existe então esse perigo também, Roberto, de nós nos confundirmos na busca da nossa própria voz, morrermos como um personagem? É muito frequente isso, infelizmente, porque exatamente as pessoas confundem a sua própria personalidade com a sua autoimagem, Ah, né? E muitas vezes se identificam exatamente com essa autoimagem. Então, essa é uma história terrível mesmo e verdadeira. Porque uhum, isso tem a ver com o que você falava sobre o teatro, que todos nós somos atores, né? Tem uma frase do Shakespeare, né? O mundo inteiro é um palco, aham, né? Todos os homens somos meros atores. Mas é preciso fazer uma distinção entre a máscara teatral e a máscara cotidiana, elas são opostas. tá. A máscara cotidiana, ela encobre. Quando você faz teatro nesse sentido, você está mentindo. Uhum, A máscara teatral, ela revela alguma coisa que você tem no interior. uhum, Então, nós deveríamos ser atores neste sentido, ou seja, nós somos atores porque muitas vezes você tem desejos, por exemplo, com os quais você não concorda, não é? E você tem que agir como se não tivesse aquele desejo. Você tem que agir de outra maneira, mas isto é mais profundo em você do que aquele desejo. Né? uhum, Então, o domínio, isso é uma coisa que as pessoas... Eu fiz um curso que eu cheguei a botar à venda e tirei, chamado A Arte do Ator, o nome não era bom, mesmo eu explicando no texto o que era, fica o nome, né? Então parece que é um curso para atores. aham, Mas, na verdade, a ideia desse curso é mostrar como determinados aspectos da técnica do ator servem para o homem comum. Por exemplo, quando você está abatido, você está meio triste, se você mudar a qualidade da tua musculatura, se você colocar-se né, com os músculos em outro lugar, a tristeza vai embora. Então você
é capaz de trabalhar o seu estado emocional a partir de uma coisa muito concreta, que é a modificação da sua musculatura. Isso aí é uma chave fundamental que as pessoas perderam, elas não têm mais isso. Né? Às vezes é pensado comportável, como é que é? Em termos de comportamento. Comportamentalmente, sim. Mentalmente. Né? Se eu não me engano, foi o William James, aquele psicólogo, que dizia isso: se você está triste, dance. Se você está passando por um cemitério e está com medo, assovie. Não é? Porque o fato de você mudar o registro da sua ação física muda a sua emoção. Sim, sim. Bom, isso aí, é que a gente em geral às vezes até sabe disso e não quer fazer a modificação. Exato. E isso é não perder o centro, né, Roberto? O centro de si mesmo, de onde emanam as verdadeiras emoções, de onde emana a verdadeira vida. Isso é recuperar o centro de si mesmo. Quando você falou da questão da máscara, fazendo a distinção da máscara do teatro e a máscara do dia a dia, a máscara da mentira, eu me lembrei do Bob Dylan. Não sei se você viu esse documentário, que está no Netflix já, que o Martin Scorsese fez com ele, sobre uma turnê que eles fizeram na década de 70. Você chegou a ver isso? Uma turnê do Dylan? Olha, vale muito a pena. O documentário chama The Rolling Thunder. E mistura ficção e realidade, e o mais legal, você não sabe o que é ficção e o que é realidade. E é com o Scorsese e o Dylan sendo embaixo também. E tem uma hora em que o entrevistador, que mostra o Dylan nos dias atuais também, pergunta a ele por que ele pintava o rosto, por que nessa turnê ele pegou uma coisa meio do Kiss, passava uma tinta branca no rosto, botava uma espécie de máscara ali. E aí ele diz uma coisa que eu acho genial. Ele fala o seguinte: quando um artista, né, ele está falando de arte no geral, quando um artista coloca uma máscara, pode saber, ele dirá a verdade. Que coisa sensacional, né? Ele falou: tire a máscara de alguém e corre o risco dela mentir, ele fala. Mas se você puser uma máscara, saiba, ele dirá a verdade. Então é isso que você estava falando, aquela máscara que na verdade amplifica o que vai dentro. Exatamente. A função da máscara é essa. Aliás, o trabalho do ator em teatro é um trabalho de amplificação mesmo do gesto também. Sim. Claro, para a pessoa poder ver, sim, mas a questão não é só essa. A questão é que ali é uma espécie de encarnação do símbolo. E esses problemas que você apontou, né, de identificação, tem o caso também como era o nome daquele casal que... agora me escapou, o Richard Burton e a Liz Taylor. Não é? Eu sempre brinco, o Burton ia deitar com a Cleópatra e acordava com a Liz Taylor do lado. Né? Porque eles confundiram ali, mas essa confusão só é possível no cinema, num tipo de interpretação mais baixo, vamos dizer, em que não há essa amplificação. Entendi. No cinema há a possibilidade de você viver a situação imaginária e isto funcionar, porque quem dá a estilização é a câmera, mas no teatro não. Então esse negócio, o Stanislavski errou quando ele falou em vivência, e até hoje as pessoas caem nesse erro e acham que se eu conseguir viver a situação, se torna verossímil. Não se torna. Pelo contrário, se torna apagado, eu não consigo captar. Agora, uma câmera consegue. Você está entendendo? Entendi. Então, o ator de cinema e em televisão, a gente vê isso com muita frequência, as pessoas misturarem as coisas. Por quê? Porque o cara vai lá e beija na boca mesmo a fulana. Ele vai lá e deita mesmo nu com a fulana. Porra, quem é que aguenta uma situação dessas e consegue manter seu equilíbrio psíquico? Tem que ser um santo. Sim, não é? Verdade. Nunca tinha pensado nisso. Não é? Enfim, o Roberto, não quero terminar nossa live sem pedir para você, se possível, para que você ajude quem está assistindo essa live, depois vou deixar ali no IGTV, algum exercício, alguma prática que você aconselhe as pessoas a
enfim, que estejam preocupadas com esse encontro físico também da própria voz. O que você podia deixar de sugestão, de exercício, para que as pessoas prestem atenção, tentem fazer em casa, nessa busca pessoal aí de expressar aquilo que vai dentro? Bom, o exercício básico que eu falo, mas aí em termos de voz mesmo, alguns outros você pode captar ao longo da live, né? Sim, Quer sim. dizer, essa relação com o mundo, procurar ouvir, tudo isso, mas tudo isso a gente já falou, né? Então tem um exercício lá no meu canal, você encontra no canal do YouTube, tem alguns exercícios que estão abertos lá, só fazem parte do curso, mas esses aí estão lá no canal. Tá. Mas o básico é o que eu chamo de exercício do cano, que é você fazer vibrar o crânio como se estivesse soprando num cano. Quer dizer, o som é esse, que é... Tá. E não deixar vir para cá. Não. Tem que Se ter jogar muito para som. cá. Uhum. Porque a voz, na verdade, o Antunes Filho falava sobre isso, que na verdade eu acho que vem de uma amiga minha, a Mônica Montenegro, que trabalha com voz, e a voz deve ser pensada assim, ó, e não aqui. A voz, se você imaginar que está falando assim, a partir daqui, a sua voz vai para o lugar. Se você traz para cá, você fica gritada, fica reduzida. Não é? Então, em termos de fala mesmo, trata-se de você começar a perceber que a amplificação, a ressonância da voz se dá no crânio e particularmente aqui atrás da tonsura, nesta zona aqui anterior. Né? Tá. Pensar a voz como algo... A gente não lembra que a voz é esférica, né? A sua projeção. E a gente pensa ela assim, ó, direta, né? E fica tudo muito... Então, esse é um ponto fundamental, quer dizer, é um exercício que pode ser feito. Se você fizer isso, ó, vai pegando o jeito, nos primeiros dias vai ser mais difícil, mas se você começa a pegar esse... Você faz isso 2 minutos, a sua voz ganha outra qualidade. 2 minutos basta. Isso aqui, na verdade, é um exercício de aquecimento vocal que a gente faz em teatro, não só em teatro, em canto, né? É um momento de pôr as cordas vocais a trabalharem, vamos dizer assim. Entendi. E ele vai também, pela vibração que você cria, ele vai limpando as cordas vocais. Então é um exercício que também tem algo de purificador. Mas o fundamental é que com ele você vai percebendo aonde a voz vibra. Não deixa de ser também exercício de autoconsciência, né? Consciência corporal, consciência, enfim. Claro, As coisas estão sempre juntas, né, Roberto? Sim. Se você não tem um trabalho, eu sempre indico um exercício do Moshe Feldenkrais, que é um cara que trabalhou com consciência corporal na década de 60, 70, mas existem uma série de exercícios que ele criou que buscavam mesmo aumentar a consciência corporal. Consciência corporal não é algo que você tenha que botar a sua consciência atual nisto. Mas como a gente perde a consciência sobre o próprio corpo, durante algum tempo é preciso fazer exercícios para recuperar isto. Depois de recuperado, você mantém só. Vê que as crianças têm isto. Mas depois, com a adolescência, a gente vai perdendo. A gente vai se instalando muito na nossa cabeça. Né? E fragmenta. E isso não adianta academia. Não. Porque você vai ter um corpo duro, né, forte e, entretanto, pouco consciente. Sim. Né? Então, trata-se de sensibilização, de você realmente se perceber concretamente seu corpo. Né? Isso que a gente falou antes também, de não sentar-se sempre se jogando, sentar sobre os próprios isquios, né? Se você coloca, não ter cadeira, não usar poltronas, usa uma cadeira que você tem que dialogar com o mundo físico e não entregar-se a ele. Perfeito. Sabe que os espanhóis, para terminar assim, da minha parte, Xavier Zubiri fala disso, de que, já falei isso em outras lives,
de que nós não somos corpo e alma, porque isso cria uma dualidade no homem, mas que nós somos corpo-alma, com hífen. Nós somos um sistema, ou seja, aquilo que se passa na alma se passa no corpo e vice-versa. Quer dizer, essa educação do que você está falando, né? Uma educação do corpo não é só do corpo. As pessoas não podem tomar a coisa assim de uma maneira fragmentada, pequena. O encontrar a própria voz não é só a questão da caixa de ressonância, não é só essa expressão física da voz. É algo que vem lá de dentro, é algo que dialoga com todo o teu ser. Então, eu acho que o sumo da nossa conversa aqui é esse, né, Roberto? De que é preciso encontrar o centro, é preciso assumir o lugar de tensão da vida humana, ou como Guénon dizia, da grande tríade, né? O homem é aquele ponto de união da grande tríade, céu e terra. É preciso encontrar isso em si mesmo e saber que corpo e alma estão em constante contato e diálogo. Então, uma coisa feita num está feita no outro e vice-versa. Sem dúvida. O Zubiri era um tomista, né? E o Aristóteles já definiu a alma como a forma do corpo. Uhum. Então, a alma é o princípio estrutural do corpo. Sim. E por isso não está separado, não são duas coisas. A alma não é uma coisa. Não, separada, né? Ou presa no corpo, então não é isso. Não, ela é o princípio substancial do corpo. Exato. Quando você morre, tudo começa a se dissolver, tudo começa a voltar à lei do cosmos material. Uhum. Não há aquele princípio unificador. Mas a forma permanece, né? Claro. Porque, como eu explico, a forma na mente divina, né? Cada um de nós tem uma forma na mente divina. E ao assumirmos um corpo aqui, o nosso desafio é tentar se aproximar da forma que está na mente divina. Ou seja, na hora da nossa morte está próximo da forma na mente divina. Exato. É isso, é essa forma aí que deve falar. Pô, Roberto, olha, de verdade foi uma das conversas mais gratificantes que eu tive. Foi um aprendizado, foi uma troca também. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez, agradecer o convite. Que fique aqui para oportunidades futuras a gente conversar de novo, fazer coisas juntas. Nossos trabalhos se encontram em vários pontos. Então, muito obrigado mesmo, viu? E espero até uma próxima. Eu te agradeço e fique com Deus, vocês também todos fiquem com Deus. Foi uma alegria estar. Aprendi também muito com você e, sem dúvida, temos que estar mais em contato. Sim, com certeza. Olha, um abração. Sim, abraço para quem nos acompanhou. Tivemos uma boa audiência aqui e boa semana para todo mundo. Tá bom? Tchau, Roberto. Até a próxima.